Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz, ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança. Assim como ele nos ensina, não permita que o vosso espírito seja rapidamente dominado pela ira, porque a ira abriga no íntimo dos tolos. Por isso Jesus convida aqueles que venham tomar sobre eles, aprender daquele que é manso e humilde de coração. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aquele que nos ensina. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim ele nos ensina que nós devemos seguir, permitir, ao invés de ser dominado pela ira, antes ser conduzido pelo Espírito que é manso, o Espírito de mansidão, daqueles que seguem dia após dia, segundo aquele que é manso, segundo aquele que nos mantém na humildade, na mansidão, assim como o seu espírito é brando, assim como a palavra diz, uma resposta dura suscita a ira, mas aquele que desvia, na verdade, ao invés de suscitar a ira, aquele desvia o furor, aquele que com uma resposta branda. Assim como a palavra diz também que assim como por muito bater o leite se produz a manteiga, torcer o nariz faz com que venha jorrar sangue. Assim, algumas traduções diz sobre um soco no nariz faz jorrar sangue. Devemos, como Jesus disse quando ali peçam para que seja retirado de Samaria os samaritanos, e os discípulos dizem: quer que façamos como Elias fez, cair fogo sobre eles. E Jesus disse: não sabeis de qual espírito procedeis? O espírito aonde não se dá vencido pelo mal, e tampouco se levanta a espada, porque aquele que fere pela espada é ferido. Mas antes, não segundo a lei, aqueles que, em relação ao próximo, amar a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, e odiai os vossos inimigos. Mas antes, vencendo os inimigos pelo bem, não se deis vencido pelo mal, mas antes os vencei pelo bem. Fazendo, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Porque fazendo assim acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras. Porque o Senhor se encarrega da vingança. A palavra diz: se for da permissão do Senhor, melhor ser prejudicado ao que prejudicar alguém. Assim ele nos ensina. Por isso, estejai sempre firmes e constantes naquele que nos mantém na mansidão, daquele que nos tirou da ira, nos tirou e nos concedeu um espírito manso e humilde, aonde estamos sempre apartados daqueles que seguem segundo a palavra diz, que aquele que ama uma briga ama o pecado. Por isso, perseverai sempre segundo aquele que nos sustém e nos ajuda,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.